Sabe, lá no fundo de todo ser humano, existe uma força que não dá para controlar. Uma busca sem fim para ir além, para se superar, para dominar. O filósofo Friedrich Nietzsche deu um nome para isso. Ele chamou de vontade de potência. Essa frase, com certeza, é a mais famosa dele. E é com ela que a gente começa a nossa análise, mergulhando num universo que, olha, parece bem longe da filosofia, mas que talvez seja o palco mais cru e televisionado para ela. Então, vamos pensar nisso a fundo. E se essa força fosse a verdadeira engrenagem que move o Big Brother Brasil? Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje, trazendo o polêmico filósofo do martelo para dentro da casa mais vigiada do país. Para entender essa relação, nosso caminho vai passar por 5 ideias principais de Nietzsche. Primeiro, a luta por dominação. Depois, como os valores são criados lá dentro. A busca pelo super-homem do jogo, a moral do ressentimento de quem perde e, por fim, o eterno retorno dos mesmos dramas. Ok, vamos começar pelo conceito mais básico de todos. Para Nietzsche, viver não é só sobre sobreviver, sabe? É sobre expandir a própria força, a própria influência. E, nossa, isso se encaixa perfeitamente no que a gente vê no programa. Cada prova do líder, do anjo, cada formação de paredão, tudo ali vira uma arena para exercitar essa vontade. É uma busca sem parar para dominar o espaço, o jogo e, o mais importante, o destino dos outros participantes. E aqui está o ponto central. Quem vence não ganha só imunidade ou um carro. Ganha o poder real de apontar o dedo e dizer: você vai pro paredão. Ganha a chance de controlar a história da semana. Aquela comemoração explosiva na vitória, o grito, o choro, aquilo ali é a vontade de potência na sua forma mais pura e visível. Agora, o que é fascinante nesse próximo ponto, Nietzsche falava muito na transvaloração de todos os valores. Basicamente, a ideia de que a moral não é algo fixo, mas algo que a gente cria. E o BBB, bem, ele é um laboratório perfeito para assistir a isso acontecendo. Lá dentro da casa, as linhas do que é certo e errado são redesenhadas o tempo todo. O que um grupo acha um jogo sujo inaceitável, o outro chama de estratégia genial. A lealdade cega a um aliado pode ser vista como burrice ou jogo de manada pelo lado de lá. É assim que a casa cria seus próprios códigos de conduta, que só valem ali dentro. De uma hora para outra, ter posicionamento vira a maior das virtudes. Saber disfarçar o jogo vira uma arte. E se entregar de corpo e alma é quase uma obrigação. São novas bússolas morais, criadas para guiar a vontade de potência de cada um ali. Isso tudo nos leva a um dos conceitos mais famosos e também mais mal interpretados de Nietzsche, o Übermensch, que a gente conhece como super-homem. Mas calma, é importante deixar uma coisa bem clara. Não tem nada a ver com força física. O Übermensch é aquele indivíduo que tem uma força psicológica e moral tão grande que consegue ir além das regras, criar os próprios valores e aceitar a vida como ela é, com todos os seus perrengues. No BBB, a gente vê isso naqueles participantes que viram lendas, né? São aquelas pessoas que, mesmo isoladas, mesmo sob a pressão da moral do rebanho da casa, bancam suas decisões, criam estratégias únicas e conseguem se impor. São eles que dobram o jogo à sua vontade e muitas vezes conquistam público justamente por essa força de não seguir a boiada. Certo, mas e o outro lado da moeda? O Nietzsche também se dedicou muito a analisar o que ele chamou de ressentimento, ou a moral dos escravos. No BBB, esse sentimento é quase palpável. Quando um participante perde uma prova, vai para o paredão ou simplesmente se sente fraco no jogo, sua vontade de potência fica frustrada. E ela precisa de uma válvula de escape. Quase sempre, essa válvula é o julgamento, a fofoca, a tentativa de diminuir o sucesso de quem está por cima. E esse processo é quase um roteiro que se repete toda santa semana. Primeiro, vem a derrota, seja numa prova ou numa indicação. Depois, bate aquele sentimento de frustração, de impotência, e o que acontece logo em seguida? A tentativa de virar o jogo com palavras, chamando os mais fortes de arrogantes, falsos jogadores. É a moral do ressentimento ali ao vivo em cores. Bom, vamos para o nosso último conceito. É uma das ideias mais complexas de Nietzsche, mas que se aplica de um jeito incrível ao formato do programa, o eterno retorno. A ideia, tentando simplificar, é um exercício de imaginação. E se cada momento da vida fosse se repetir para sempre, igualzinho? Como uma pessoa deveria viver? A resposta de Nietzsche é, com tanta intensidade e força, que daria a vontade de reviver tudo de novo e de novo. Agora, pensa no BBB. As temporadas passam, os participantes são outros, mas os padrões se repetem sem parar.
As alianças, as traições, os personagens, sempre tem o jogador, a planta, o injustiçado. É o mesmo drama, só que com rostos novos. É um ciclo que se repete. E no meio dessa repetição toda, o que nunca muda? A vontade de potência. Ela é o motor que não para. Essa busca humana por se afirmar, por superar os outros e por dominar, é o que garante que o espetáculo vai continuar, temporada após temporada. Então, para a gente fechar, Nietzsche nos mostra que essa busca por poder não é só uma coisa da política ou do dinheiro. É uma força que está dentro de todos nós. E o BBB, com aquela dinâmica de confinamento, acaba virando um palco onde a vontade de potência aparece sem filtro nenhum, de um jeito bem fascinante. No fim das contas, essa análise toda nos leva para uma reflexão que vai muito além do jogo. Se essa força motriz existe em todo mundo, vale a pena se perguntar qual é a vontade de potência de cada um na vida real. Onde é que essa busca por superação e por afirmação aparece no nosso dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.